Oi, primeiro ano, tudo bem, meus amores? Vamos continuar com a aula de sistema nervoso, de tecido nervoso, na realidade, vamos? Olha, a gente viu na última aula que quais eram os órgãos que faziam parte do sistema nervoso, quais os tipos de sistema nervoso e algumas características das células, né? Principalmente da célula neural, né? Dos neurônios. Hoje a nossa aula vai ser uma continuação da aula passada, tá? Então, parte 2, aula 11 e 12, parte 2, tá? Sobre neurônios, especificamente sobre os neurônios e as células da glia, tá ok? Então, ó, só relembrando, os neurônios e as células da glia são as células que estão associadas e que constituem esse tecido nervoso, ok? Então, esse neurônio são células especializadas na condução do impulso nervoso, tá ok? Então, são essas células que vão realizar essa transmissão dessas informações nervosas, tá? E são formadas por três porções, como a gente já viu na última aula. O corpo celular, que é o centro metabólico da célula, os dendritos, que são as porções, os prolongamentos desse corpo celular, e o axônio, que é uma região de passagem desse estímulo, tá? Então, as funções desse neurônio: detectar e receber, né, os estímulos através dos nossos órgãos sensoriais aqui, né? A gente recebe esses estímulos externos a partir dos nossos órgãos sensoriais, e esses órgãos sensoriais estão ligados diretamente a neurônios. Eles também têm função de conduzir, de integrar e de associar essas informações, além de transmitir, né, ou gerar respostas a esses estímulos, tá? E essas respostas geralmente são respostas motoras, tá? Relacionadas a todas as funções do nosso corpo: movimentação, deslocamento, batimento de órgãos, né? Liberação de substâncias no nosso organismo, e aí, entre outras coisas. Então, aqui a gente pode observar mais detalhadamente essas estruturas, né, ou essas partes que compõem o nosso neurônio. Aqui é uma visão geral, né, da estrutura do neurônio, da célula. Nós temos, então, ó, os dendritos, que são esses prolongamentos, parecem vários dedinhos mesmo. Se a gente fosse associar esse neurônio à nossa mão, ao nosso braço, então os nossos dedos seriam os dendritos, né? A palma da nossa mão seria o corpo celular e o nosso braço seria então o nosso axônio, tá? É mais ou menos fazendo uma analogia aí bem simplificada, mas é mais ou menos isso. Então nós temos aqui os dendritos. Esses dendritos têm a função de receber, de captar esses estímulos, então é a porção, a parte inicial do processo. O corpo celular, né, onde tem o núcleo, tá, com as informações genéticas, a maioria das organelas para produção de energia e etc. E nós temos o axônio. Só um detalhe para o axônio, né, que é essa região de passagem de estímulo, que esse prolongamento axônico aqui, ele tem outras constituições. São duas estruturas importantes. A primeira delas é a bainha de mielina. Então eu tenho aqui, ó, essas porções recobertas aqui do axônio, elas são recobertas por mielina, que é um tipo de proteína, né? Então, essa bainha de mielina são formadas por células específicas, chamadas de células de Schwann. E essas células de Schwann, elas se enrolam, elas envolvem esse prolongamento axônico, tá? Então, essa bainha de mielina, esse envolvimento do axônico pela bainha de mielina é importante para que seja um meio de condução do impulso elétrico.
Entre uma bainha de mielina e outra, tem uma região de apertamento, de constricção, que na realidade é uma região do axônio onde não há o revestimento por essa bainha, que nós chamamos de nódulo de Ranvier. Então, esse nódulo de Ranvier aqui, ó, são essas regiões mais estreitas desse axônio, tá? Nós temos no nosso sistema nervoso, no nosso tecido nervoso, não só um tipo específico de neurônio, quando a gente leva em consideração a morfologia, que é o caso aqui, e a funcionalidade, tá? Então, nós temos aqui, ó, neurônios que são bipolares, tá? Então, esses neurônios aqui, ó, tem 2 terminais axônicos aqui, tá? Nós temos neurônios multipolares, que tem 3 terminais axônicos, né? E tem essa estrutura mais típica, vamos dizer assim, do neurônio. E nós temos neurônios pseudo-unipolares, tá? Elas também têm 3 terminais axônicos, mas o corpo celular, ele fica numa região mais deslocada, tá? Aqui no axônio. Tá? Então, ele não tem essa estrutura, os dendritos, eles não partem diretamente do corpo celular, tá? Então, gente, além da classificação morfológica, né, ou dessas diferenças morfológicas que existem entre os neurônios, seria unipolar, multipolar ou pseudo-unipolar, também é uma classificação dos neurônios de acordo com a sua função, tá? Então, nós temos 3 tipos de neurônios classificados de acordo com a sua função. Neurônios sensoriais, neurônios associativos e neurônios motores. Esses neurônios sensoriais são aqueles que vão recepcionar, tá, o estímulo externo. Já esses neurônios associativos, ó, reparem que o associativo, ele liga, ele é um elo de ligação entre o neurônio sensorial e o neurônio motor. Então, ele faz a transmissão desse impulso, tá, ou dessa informação entre esses 2 tipos de neurônio. Já o neurônio motor é aquele que vai dar a resposta, né, que vai estar ligado diretamente aos nervos motores, né, e dar a nossa resposta. Um exemplo disso, bem típico, é o arco reflexo. Todo mundo sabe aqui o que é o arco reflexo, né? Quando você faz um movimento assim involuntário, tá? Então aqui tem até eu coloquei aquele exemplo bem típico do médico, vai lá e dá uma martelada aqui no joelho da pessoa e a pessoa vai e levanta a perna. Por que isso acontece? Porque eu tenho aqui, ó, no músculo do quadríceps, eu tenho neurônios motores, né? E eu tenho aqui, ó, também nesse músculo do quadríceps, eu tenho neurônios sensoriais. Então, essa batida, né, vamos dizer assim, esse estímulo ocasionado pelo choque aqui entre o martelo no joelho do indivíduo, né, da pessoa, esse neurônio motor, ele capta essa informação, tá? Ó, leva até a substância cinzenta. Nessa substância cinzenta há uma riqueza de neurônios associativos ou interneurônios, aqui ó, verdinho, e esses interneurônios, eles levam essa informação para os neurônios motores, tá? Então, esses neurônios motores, então, dão a resposta, que no caso é a movimentação. A mesma coisa acontece quando a gente coloca a mão em cima de um objeto quente, de uma chama, de uma vela, por exemplo, tá? Quando eu coloco a minha mão em cima dessa chama da vela, a temperatura, né, vai ser captada pelo meu neurônio sensorial, vai levar isso até o meu sistema nervoso, os neurônios associativos ou interneurônio processam essas informações
e devolve essa informação para o meu neurônio motor, na minha mão também, tá? Para o meu neurônio motor e dá uma resposta em forma de eu sentir o aquecimento, tá? Então, de sentir mesmo o aumento da temperatura nessa região, tá ok? Então, por que isso acontece? Como que isso acontece? Através de uma passagem de um impulso nervoso. O neurônio, ele tem membrana plasmática, obviamente. Lá, quando a gente vê as características e os transportes realizados pelas membranas plasmáticas, a gente trabalha bombeamento, né, de sais minerais, que é o que a gente chama de bomba de sódio e de potássio, tá? E aí nós temos aqui, ó, a nossa membrana. Essa membrana, ela está despolarizada, então quando há recepção desse estímulo, essa membrana vai gerar nessa membrana o que a gente chama de potencial de ação, tá? Então, ela fica despolarizada à medida que o estímulo nervoso ele passa por todo o axônio, né? Por todo essa região, esse prolongamento axônico, vai ocorrendo uma inversão de polaridade. Por que ocorre essa inversão de polaridade? Porque nós temos quando essa membrana está despolarizada, né, o neurônio em repouso, ok? O sódio ele está mais concentrado fora da célula do que dentro da célula. E, consequentemente, nós temos mais potássio no interior da célula do que no exterior dessa célula, certo? Isso é o neurônio em repouso, despolarizado. Quando esse potencial de ação começa a atuar, ocorre uma polarização e despolarização, ou seja, entrada de sódio para o interior dessa membrana, saída de potássio, certo? Isso é o que a gente chama de bomba de sódio e de potássio. Então, dei uma relembrada nesse tópico específico, tá, da bioquímica, chama bomba de sódio e de potássio, para que vocês consigam entender melhor esse processo. Então, ó, aqui a gente verifica nessa animação que nós temos aqui a membrana celular, a parte externa do neurônio e aqui a parte interna do neurônio, o citoplasma, certo? Inicialmente nós temos mais sódio no exterior, tá? E mais potássio no interior do neurônio. Quando o estímulo, o impulso nervoso, ele se processa, há essa inversão, tá? Então aqui, ó, membrana despolarizada, membrana polarizada, tá? E isso vai acontecendo ao longo de todo o neurônio, sempre no sentido de dendrito. Esse impulso nervoso vai ser sempre sentido dendrito, corpo celular, axônio. Dendrito, corpo celular, axônio. E assim vai passando esse impulso elétrico de um neurônio para o outro, ok? Entre dois neurônios há uma região, né, que forma o que a gente chama de fenda sináptica, tá? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho o final de um neurônio e o início de outro neurônio. Então, entre esses dois neurônios há uma região, tá? Que esses neurônios não se tocam e que forma essa fenda sináptica. Por que chama esse nome? Porque vai ocorrer as sinapses nervosas nessa região. E o que seriam essas sinapses nervosas? Então, eu tenho aqui, ó, o final de um axônio, tá? O impulso nervoso vem nesse sentido. E aqui eu já tenho o dendrito de um outro, ou o início de um outro neurônio. Então, os botões sinápticos, né? Então, aqui, ó, são essas bolsas aqui, ó, bem no final de cada axônio. Quando passa o impulso elétrico, que esse potencial de ação